Ciro Ferreira Gomes, um gênio incompreendido ou um raivoso destemperado? Ou talvez uma mistura de ambos. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise de por que o Ciro, mesmo fora da política, segue tendo muita força nos dias de hoje, mas também por que o eterno promissor, o jovem governador Ciro Gomes do Ceará, muito bem avaliado, quando falamos de presidência da República, nunca conseguiu chegar lá. E nesse vídeo de análise do Cirão da Massa, eu vou te mostrar algumas coisas interessantes que outros canais não te mostraram. Inclusive eu tenho um palpite, que se rolasse algo que não tem a ver com a conjuntura externa, mas com o que o Ciro poderia fazer de estratégia, ele poderia ter mais chance para a presidência da República. E de novo, eu nunca vi alguém falando sobre isso. Então vem comigo que nesse vídeo, se correr o bicho pega e se ficar o Ciro Gomes. Primeiro, antes de falar da carreira do Ciro, de passar por vários partidos, ou do seu temperamento, eu quero começar diferente, já com a visão econômica do Ciro. O Ciro, ele é um desenvolvimentista, para alguns ele é um nacionalista, com uma boa inspiração na cartilha keynesiana de economia. Daniel, mas o que é isso? Eu não sei, eu não entendo nada. Calma que eu prometo não deixar esse vídeo tão complexo. O Ciro, ele não é um comunista, como muita gente fala, da super esquerda, e nem é um cara que está resumido a falar, ele quer imprimir dinheiro para fazer o Brasil se desenvolver, por ele ser um desenvolvimentista. Não, isso aí é caricatura da galera que não entende, é adolescente econômico. Mas o Ciro, ele acha que estrategicamente o uso do Estado pode desenvolver uma economia. Ele acha que nas crises o Estado sim tem que atuar, e isso hoje em dia parece que quase um consenso mundial. Só no YouTube mesmo que a galera não crê nisso, mas quando chega uma pandemia na prática, elas querem que o Estado atue. Mas mais do que atuar em crise, ele acha que o Estado poderia investir estrategicamente em algumas áreas para desenvolver o país, e não só esperar o livre mercado fazer isso. Como, por exemplo, a gente poderia citar a China. Eu tenho dois carros aqui em casa, uma BMW X5, que é europeu, e um BYD Seal, que é um carro de luxo da BYD. E a BYD está passando todas as empresas europeias. Inclusive no Brasil está crescendo muito também. E a BYD, ela não chegou aqui pela livre mão invisível do mercado. Não. O Estado chinês ajudou a empresa, não só essa, como outras empresas, a ganharem concorrência mundial. Porque existe o mito de que a China só deu certo porque está usando do mercado. Sim, e a tese do Ciro é que para uma nação dar certo, ela precisa sim do mercado, mas também precisa do Estado ajudando. Não só o mercado sozinho. A BYD é uma prova disso. A China ajudou. A China, inclusive, tem gente que fala que a China é capitalista, que é só livre mercado. Não. Querido, o principal preço de uma economia qual é? Responde pra mim. Você fala, é o preço do iPhone, é o preço da comida, é o preço do arroz. Não, o principal preço de uma economia é a sua moeda. Inclusive, no limite, a moeda pode ser um produto. Você pode comprar e pode vender a moeda, e ela varia de acordo com a demanda e a oferta. Correto? Correto. A moeda da China, ela varia de acordo com a demanda e a oferta? Não é um câmbio flutuante ou câmbio flutuante sujo, como tem no Brasil. Mas lá é um câmbio praticamente fixo determinado pelo Partido Comunista Chinês, que varia numa banda bem pequena. Logo, o principal preço da economia não é definido via livre mercado. Então, sim, tem um mercado, mas não necessariamente é super livre. O Estado intervém, tanto no que eu te falei, quanto para ajudar as empresas. E sim, o Ciro acha que o Estado pode atrapalhar uma empresa, pessoas físicas e um país inteiro, assim como atrapalha no Brasil, mas ele também acha que o Estado, bem utilizado, pode ajudar um país a se desenvolver. Os americanos também são prova disso. O iPhone, que é um símbolo do capitalismo mundial, mas ele chegou pra gente via capitalismo, via mercado. Muita gente confunde mercado com capitalismo, tá? O mercado, ele existia antes mesmo do capitalismo, tá? Mas enfim, ele chegou pra gente via mercado, que bom, eu sou um defensor da iniciativa privada, eu sou um empresário, mas toda a tecnologia por trás do iPhone, como o GPS, a internet, a tecnologia inicial da tela de touchscreen, foram todas descobertas pelo Estado. Então houve investimento estatal a pretexto de guerra, a pretexto militar, enfim, acabou descobrindo a internet, o GPS, essas coisas, e a iniciativa privada veio e fez o que ela faz de melhor, transformar em produto. Então, se você olha para sua casa, há muitos produtos chineses e muitos americanos. E não necessariamente foi o super livre mercado que fez chegar lá. Então, o Ciro, ele crê nessa teoria. Vamos chamar isso de desenvolvimentista, tudo bem? E eu considero que o Ciro, não que ele esteja correto, mas ele já está numa discussão de adulto econômico. Se você acompanha meus canais, você sabe que tem 3 fases da economia na cabeça da galera que estuda economia pelo YouTube. A primeira é a criança. A criança, ela olha pro pai dela e ela vê as desigualdades, a pobreza no mundo, e ela fala, papai, por que o Estado não ajuda essas pessoas, não intervém? Papai, por que o Estado não imprime dinheiro para dar para essas pessoas? Esse é o raciocínio básico da criança. Aí depois ela vira adolescente. Ela aprende que se o Estado intervir pode distorcer uma economia, e ela aprende que se o Estado imprimir dinheiro pode gerar inflação. Em muitos casos isso é verdade. Então o adolescente econômico aprendeu que imprimir dinheiro gera inflação. Uau! E que o Estado não poderia intervir, que ele só atrapalha, que o Estado é um parasita, que o setor privado é que faz crescer. Esse é o adolescente.
Quem é o adulto econômico? O adulto é o cara, ele sabe o que a criança sabe, ele sabe o que o adolescente sabe, mas ele já sabe as exceções do jogo. Ele sabe quando que o Estado pode intervir e vai ajudar a economia a crescer, inclusive o seu setor privado. E no caso da China e dos Estados Unidos, eles têm até um hack de impressão monetária sem gerar inflação. Então os adultos, eles sabem a regra das exceções do jogo. Então quando um adulto econômico fala de intervir na economia, o adolescente que ouve ele pensa que ele tá falando com a criança. Olha aquela criancinha ali falando de intervir. Mal ele sabe que imprimir dinheiro gera inflação? Na maioria dos casos, sim, tá? Então, beleza, esse argumento é ok, em boa parte. Mas o outro, a criança tá querendo intervir, mal ela sabe que se intervir é ruim. E o adolescente pensa que é adulto e é o dono da verdade. Quando, na verdade, os adultos já estão aqui na sala, discutindo exceção, filho. Parece assim, Quando eu falo de adulto, não é que o Ciro está certo, mas tem gente que discute nesse campo adulto, seja mais à direita ou mais à esquerda. Eu imagino um adolescente desse de youtuber econômico, que aprendeu economia no YouTube, que ele leu o livro do Mises, as 6 lições, que eu li também anos atrás, que eu era esse cara, né, meio libertário, meio adolescente econômico. E aí esse cara lê o livro e ele fica, o Estado intervir é ruim. Eu imagino o Xi Jinping e o Trump olhando pra eles, olha que lindo. Um adolescente econômico aí falando de liberalismo, olha. Que lindo. Enfim, a caixa do YouTube de investimento tá cheia disso. Inclusive, esse é um canal de investimento, mas a gente não é assim. A gente tenta fazer uma discussão mais adulta, tá? Falando de regras, exceções e etc. E o Ciro tá nesse campo de adulto, não necessariamente ele está certo, porque tem adultos que estão errados, mas ele está nesse campo de uma discussão mais acima. Inclusive, o Ciro, ele defende algumas pautas que são associadas à direita e outras pautas que são associadas à esquerda. Inclusive, muito disso talvez tenha a ver do porquê ele não tenha conseguido ser eleito presidente, e eu vou já trazer essa resposta pra você. Fica no vídeo. Por exemplo, pautas que o Ciro concordam que são pautas da direita, vamos dizer assim. O Ciro, ele é a favor da capitalização da Previdência. Ele olha pra Previdência, vê que a conta está errada, que tem um rombo e que o rombo vai ficar maior ainda. Por quê? Porque o sistema de Previdência é tipo uma pirâmide. A galera que trabalha hoje, que são jovens, sustentam os aposentados. Só que cada dia mais, os aposentados vivem mais e os velhos vivem mais. Que bom, né? E cada dia mais esse número de jovens é menor, porque as pessoas têm menos filhos. Então tem mais velhos e menos jovens. Além disso, boa parte desses jovens estão na informalidade. E para contribuir para a Previdência, é necessário a formalidade. Então, um sistema de pirâmide que vai falir, provavelmente, ou o Estado vai ter que fazer algo para salvar. E o Ciro é a favor da capitalização, que significa o quê? Basicamente, uma pessoa contribui para ela mesma. Isso é uma lógica que se aplica em muitos países do mundo. Só que você simplesmente não pode trocar um sistema por outro, assim, existiria muitos custos de transição envolvidos. E o Ciro tem uma ideia melhor ainda, inclusive o deputado Mauro Benevides Filho explica isso muito bem. Ele é a favor de uma reforma da Previdência com 3 pilares. Um pilar de capitalização, outro pilar seria um pilar social e outro pilar poderia ser um pedaço aí de um regime de repartição que é o atual, que é uma proposta muito melhor do que a gente tem atualmente e do que muitos outros deputados propuseram. Ela não deixa nem o pobre se lascar, nem o aposentado morrer, como a reforma da Previdência já fizeram em outros países, os aposentados se suicidaram, foi um negócio terrível, mas também ela garante uma sustentabilidade matemática melhor. Então ela é vista como uma pauta de direita, inclusive eu sou a favor disso, tá? E aqui no meu canal você vai ver, cara, a gente não tem problema com ideologia. Se a pauta for de esquerda, a gente aprova, se é de direita, cara, não importa. A maioria dos canais de investimento no YouTube, tu já sabe como é. Se fala de taxar rico, ele fala que vão fugir. Se fala de tirar imposto de pobre, ele fala que é comunismo. Se fala de tal coisa, eles falam que é isso. Então, eles já estão nessa caixa. Eu não, eu tento pensar cada ideia como uma ideia. Outra pauta que o Ciro concorda que ele é de direita, vamos dizer assim. Ele é a favor de maior concorrência entre os bancos. Ele cita o exemplo que os Estados Unidos têm muitos e centenas e milhares de bancos privados. E aqui no Brasil, basicamente, a gente tem um oligopólio de 5 bancos, pegando a maior parte do market share do mercado, e alguns outros bancos pegando uma menor parte. E uma maior concorrência, segundo ele, possibilitaria que os juros da economia fossem menores, porque tem mais gente concorrendo. Faz sentido. Terceiro, o Ciro é a favor de venture capital e de investimentos externos em empresas privadas. Isso pode ser desde o setor privado fazendo isso, ou do próprio Estado fazendo isso. Então não sei se é necessariamente uma pauta de direita ou de esquerda, um nacionalista poderia desenvolver isso também, mas eu coloquei aqui também, tá? Porque empresas privadas se beneficiariam disso, então eu nunca vi ninguém da esquerda raiz falando disso, então eu coloquei como se fosse uma pauta de direita, mas é interpretativo. Quarta pauta que poderia dizer que o Ciro é mais à direita é que ele, em sua história, não tem nenhum único dia de déficit fiscal. Ele foi governador, foi prefeito e sempre a conta foi no azul. Então essa história de pagar conta, de déficit, etc., ele sempre foi aquele que fez a gestão certa e estava tudo no azul. Inclusive ele antecipou uma boa parte da dívida que o Ceará tinha, ele conseguiu quitar ela antecipada. E se não me falha a memória, o maior superávit primário da história, depende do modo que você calcula isso também, porque às vezes o modo de calcular muda. Mas enfim, o maior ou o segundo maior superávit primário que a gente tem na história
tá na conta dele, que eu não vou lembrar exatamente agora, mas em torno de 5% de superávit primário, lá nos anos de 1994, quando ele foi ministro da Fazenda, na boca do caixa, como ele gosta de dizer. Então seria aí uma pauta mais de direita. Agora, pautas de esquerda que o Ciro é a favor. Ele é contra a autonomia do Banco Central. Ele acha que se um presidente da República é eleito, ele pode nomear o presidente do Banco Central para os 4 anos do mandato dele. Daniel, mas não é assim? O Lula nomeou o Galípolo? Sim, mas o Lula nomeou o Galípolo na metade do mandato. Segundo, o Lula, teoricamente, ele não pode demitir o Galípolo a qualquer hora e trocar por outra pessoa. É um pouco mais engessado. E terceiro, o Ciro acha que a autonomia do Banco Central serve para, basicamente, a influência do mercado financeiro em cima desse cara que é o presidente do Banco Central. Bom, talvez se ele não fosse autônomo, influenciaria do mesmo jeito. Mas, enfim, ele acha que ele poderia ter o direito de indicar o presidente do Banco Central. E se ele fizer um mandato ruim, você tira. E se o presidente da República fizer um mandato ruim, o presidente vai perder e vai vir outro presidente de outra vertente que vai indicar o presidente do Banco Central dele. E se for melhor pro país, beleza, eles vão continuar ganhando a eleição. Então, basicamente, seria isso. Ele acha um pouco de esquizofrenia esse lance da autonomia, tá? Eu, Daniel, qual é a minha opinião? Eu não tenho uma opinião clara sobre a autonomia do Banco Central. Nessa eu gosto de muitas das ideias do Ciro, tá? Discordo de algumas poucas. E essa eu sou meio que em cima do muro. Eu falo, cara, às vezes eu vejo uma vantagem na autonomia, outras horas não. Então eu ainda estou pensando sobre a minha vida sobre isso. 2, outra pauta de esquerda. O Ciro, ele é contra o modelo econômico atual, mas talvez todo mundo seja, né? E ele é muito crítico ao modelo do tripé macroeconômico. E, de novo, a esquerda brasileira e a direita brasileira, a esquerda capitaneada, vamos dizer, pelo Lula, e a direita capitaneada antes pelo Fernando Henrique, agora pelo Bolsonaro, todas elas replicaram esse sistema de tripé macroeconômico, sem tirar nem pôr. E o Ciro fala, o Armínio Fraga estava lá em 1999, em cima da perna, numa mesa, reunido numa sala. Ele falou, vou fazer o tripé macroeconômico, que é superávit primário, meta de inflação e câmbio flutuante, porque o câmbio antes era fixo. O real para o dólar era mais ou menos fixo antes dos anos aí 98, 99. Então vamos fazer isso. Isso aqui é a ciência boa, a gente vai tratar do superávit primário, o câmbio vai flutuar e a gente vai ter uma meta de inflação e o Banco Central vai perseguir essa meta. Que inclusive eu, Daniel, sou crítico à meta atual. A taxa Selic só está em 15% agora, por quê? Porque o Banco Central, ele fica que nem um cara focado em bater a meta de inflação, que é 3%, que é impraticável, querido, para um país em desenvolvimento. Então, o cara, para bater essa meta de 3%, com a banda no máximo 4,5%, ele taca a taxa de juros lá em cima, porque o Brasil só sabe controlar inflação com taxa de juros, que é um negócio que eu sou um pouco crítico também. Ele taca lá em cima, que a gente tem o segundo maior juro real do planeta. Explica pra mim. Aí nem se eu concordo com o Ciro. Faz sentido o Brasil, cara, você conhece o Brasil, conhece tudo. Faz sentido a gente ter a segunda maior taxa de juro real do planeta Terra? São 193 países. A gente só pede pra Turquia. Faz sentido? Ah, porque no Brasil a gente não paga as contas. Vai ver o déficit fiscal dos outros países aí. Déficit muito pior que o nosso. Ah, porque o Brasil não cresce. Vê o PIB dos outros países. Ah, porque o Brasil tem corrupção. Vê a corrupção dos outros países. Ah, porque o Brasil... Cara, o Brasil não é o segundo pior país em tudo pra ter a segunda pior taxa de juros do planeta Terra. Mas uma das culpas é a meta de inflação, que essa meta de inflação foi meio que acordada informalmente. A galera do PT e a galera do Bolsonaro, a esquerda e a direita do Brasil concordaram com o lance do tripé macroeconômico, que tem a meta de inflação embutida, e desde lá para cá está isso. E o Ciro é crítico a esse modelo. E aqui agora eu vou fazer uma crítica dentro da crítica. Eu também sou crítico a esse modelo, mas eu ainda tenho dificuldade em saber o que o Ciro propõe para isso. Tem uma galera que segue o Ciro na internet que eu acompanho bastante, que é o William Jacob, do canal Politizando, muito bom, você escreve lá, que é o Tamir Felipe, o Tamir faz um react bem interessante, o Fred Krepp, que eu falei de outro vídeo, que eu falei no outro vídeo dele, o Frederico Krepp. Eu gostaria até de um dia, se pudesse conversar com ele e falar, cara, o que você acha que o Ciro propõe para substituir o tripé macroeconômico? Como é que seria mais ou menos essa lógica? Eu gostaria de entender melhor, na humildade mesmo, tá? Terceira pauta de esquerda. O Ciro é um crítico ferrenho ao neoliberalismo. Por quê? Porque a China e os Estados Unidos são prova disso. Como é que é a parada? Ele fala o seguinte, fala, cara, Estados Unidos, a China, Reino Unido usaram muito da intervenção estatal nas suas empresas privadas e no mercado para se desenvolver. Inclusive o Trump está intervindo de novo agora. Usaram muito. É quando eles acham a cadeia tecnológica, o topo da cadeia tecnológica, eles fazem microchip, celular, que eles vão ganhar concorrência com o mundo inteiro, aí eles criam uma cartilha liberal. Eles falam assim, vocês do mundo inteiro têm que ser liberais, porque imposto é um negócio ruim. Aí ele convence todo mundo a baixar seus impostos. E quem vai ganhar essa briga? Os produtos dele, que são melhores e mais baratos e mais tecnológicos. Por isso que a China que interviu pra cacete, fi. Nesse tempo inteiro. Quando foi um tempo desse, a gente gosta do multilateralismo, impostos baixos, abre as fronteiras pra todo mundo. Por quê? Porque a China tá aqui na tecnologia agora. Então ele é crítico de que esse modelo do neoliberalismo funciona simplesmente para todos os países. Gente, não existe cartilha econômica perfeita. O modelo neoliberal, ele pode funcionar para um país ou outro estrategicamente? Pode. Mas no macro funcionar para todo mundo 100% é uma utopia. O que isso faria? Faria alguns países ganharem esse jogo através de oligopólio e os outros ficarem dependentes de commodities. E de novo, agro é legal? É massa. Mas já fez a conta? Se tu desmatar o Brasil inteiro agora e plantar soja, a gente fica rico?
Inteiro, inteiro. Vamos, o agro vai crescer, vai crescer. Bota crescer mais, cresce mais, cresce mais, cresce mais. Inteiro, desmatou. A gente fica rico? Não fica. Agora, se a gente transformar o Brasil inteiro em algo de alta tecnologia, converter em microchip, por exemplo, o Brasil fica rico? Fica riquíssimo, querido. Porque assim, ó, um iPhone vem pra cá, é $700, $1.000. Olha o peso disso, 200 gramas. Mas pra eu ganhar $700, $1.000 pros Estados Unidos, eu tenho que mandar 1 ou 2 toneladas de soja. É o peso de 2 carros Celta, tá? Pra fazer a mesma coisa aqui. Então, ele é muito crítico. Eu concordo nessa crítica ao neoliberalismo que ele faz. Eu não acho que a cartilha liberal é toda inútil, tá? Por exemplo, lá na Argentina, a galera defende o Milei, né? Eu acho sim que a Argentina era um pouco esquizofrênica com relação ao Estado. Tinha que fazer cortes estatais, fazer algumas coisas sim. Mas eu acho que o Milei fez demais isso e ele crê muito nessa cartilha neoliberal. Pra mim é o seguinte, muita gente fala que a gente não vai falir com ele e muita gente acha que vai virar o paraíso. Eu não acho nenhum dos dois. Eu acho que a cartilha liberal vai entregar o que ela sempre entrega. Um superávit primário, porque é fácil você fazer superávit primário. Se eu cortar o Bolsa Família e fizer um monte de pobre passar fome agora, a gente tem superávit primário. É moleza de fazer isso. A questão é se você concorda humanamente com isso, né? Mas enfim, tu corta lá, beleza. Vai te dar superávit primário e inflação baixa. A cartilha liberal, ela é boa em fazer isso. Isso que eu não vejo o cara falando. O que a cartilha liberal é boa? Superávit primário, inflação baixa. Beleza. Mas para o país ficar rico, e eu não tô falando de um paraíso fiscal, um país no meiozinho que foi criado para trazer o dinheiro da galera ao redor do lado. Não, tô falando um país estilo Brasil, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões de pessoas. Só uma cartilha liberal vai dar certo? Não vai, no máximo vai dar um superávit primário, uma inflação baixa e um PIB crescendo ali baixo, uma desigualdade moderada a alta no país e o país escravo de commodities. Porque ele é muito liberal, os impostos são baixos, ele não vai conseguir brigar com os produtos internos dele, vai se desindustrializar e ele vai ficar vivendo nisso aí. Então, se eu fosse dar um palpite, eu não sei se o Milei vai dar certo ou não na Argentina, eu não sou o Deus para isso. Mas se fosse dar o palpite, seria isso. Vai se desindustrializar mais, vai ter inflação baixa, superávit primário e um crescimento moderado aí. Nada mais do que isso. Agora, ficar rico, rico, rico? Não. Mas voltando ao Ciro, outra pauta de esquerda que ele é a favor, taxar os mais ricos. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre taxação dos super ricos. A maioria da cartilha da internet vai te dar 2 exemplos. Um na pandemia da Argentina, que tentou fazer isso, e não deu certo, arrecadou só 70% do que queria. Mas mesmo assim, estamos falando de pouco dinheiro. E o segundo exemplo, do Gérard Depardieu, um ator francês. Quando taxaram ele 75% na França, uma taxa dessa, até eu fujo, né? Mas 75% o François Hollande, presidente francês, taxou, teve essa fuga. E eles só dão esses exemplos para falar que taxar os ricos não funciona. E eu mostrei naquele vídeo que eu viajei 25 países e eu tenho negócios em 8 países, negócios, tá? Eu faturo em dólar, eu faturo em soles peruanos, eu faturo em peso colombiano, eu faturo em guarani paraguai, eu faturo em várias moedas. E eu sei do que eu estou falando. E nisso eu concordo com o Ciro. Se você taxar os ricos e a alíquota for pequena ou moderada, não há fuga de capitais. Vou repetir. Se a alíquota for pequena ou moderada, não há fuga de capitais. Os outros canais de investimento só falam assim, ó, não, taxar o rico, não importa se a alíquota é 0,1% ou se é 100%. Não, não funciona. Eles nem discutem alíquotas. Olha a desonestidade. O cara não para analisar a alíquota. Ele só fala que não funciona. E eu viajei o mundo inteiro e tenho um negócio em 8 países e sei que funciona se a alíquota for pequena ou moderada. Ainda mais num país que a taxa de juros é 15%. Meu irmão, o rico é só botar o dinheiro que ele ganha dinheiro parado aqui na taxa de juros. Ele vai tirar o dinheiro dele do país? Não vai. Vai tirar um ou outro, que é para servir de exemplo. Olha, o Mário Jorge tirou dinheiro. Olha, o fulano tirou dinheiro. Mas no macro vai funcionar, se for pequena ou moderada. Então o Ciro defende isso. Agora, indo para o final do vídeo, por que eu acho que o Ciro ainda não ganhou para presidente e o temperamento e tal? O Ciro, ele é um cara, assim, mais raivoso, ele tem um pavio curto e etc. Muitos seguidores dele falam o seguinte, isso é indignação, o que é uma boa teoria. Não, eu sou um cara indignado, e eu acho que ele realmente é. E eu acho que ele é um dos únicos que consegue ver, identificar e explicar com clareza a indignação dele. Então, se o Ciro é indignado, faz sentido essa desculpa. Só que dá para as duas coisas serem verdade ao mesmo tempo, né? Ele ser indignado e sim, ter um pouco de descontrole emocional, que eu acho que o Ciro tem sim. Isso prova nas relações que ele tem até de bastidores, tá? Tanto a vida partidária dele, ele muda de partido, briga com o cara, muda de partido e tal. Mas assim, um ponto pro lado do Ciro. O Ciro, ele é um cara que ele tem essa ideia dele, né? Nos debates, assim, do passado, de 15 anos atrás, você vê lá um debate dele com o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino adolescente, né? Falando da cartilha liberal, como se ele estivesse falando com uma criança, né? E o Ciro, naquela época, ó, já sabia disso aí tudinho. O José Cobori tá rolando na internet agora, essa galera. O Ciro, naquela época, já tava ligado disso aí tudinho, essa discussão de futuro, tá? Já tava ligado no que a China tava fazendo, enfim. Ele tava ligado e naquela época ele já falava sobre isso. Então ele manteve a ideia dele. Acontece que ele entrava no partido e o partido mudava de ideia.
Aí ele pegava e mudava de partido. O partido ele entrava no outro e mudava de ideia. Aí ele entrava nesse e esse partido se aliava com o governo. Aí ele mudava de partido. Acontece isso, sabe com quem? Vou dar um exemplo nada a ver aqui. O Nando Moura. Claro, o Nando Moura, nada a ver. Inclusive o Nando Moura e o Ciro não se gostam, tá? Quer dizer, o Ciro eu nunca vi falar sobre ele, mas assim, o Nando eu sei que não gosta do Ciro. Mas o Nando, ele é um cara que ele tem a opinião dele, por exemplo. Ele fala, cara, eu sou contra um fundão eleitoral, eu não gosto de corrupção e etc. Então ele escolhe apoiar um político. Quando ele apoia esse político e esse político depois vai lá e faz o que ele critica, o Nando larga esse cara. Então ele, por exemplo, apoiava, sei lá, o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro foi, entrou, fez um monte de coisa maluca. O Nando tirou o apoio dele. Aí depois o Nando apoiou uma galera do MBL. O MBL que falava que não usava fundão partidário, que não queria, que não era um projeto de poder, que não sei o quê. Agora o MBL fala que é um projeto de poder e que vai usar fundão partidário. Aí o Nando deixou os caras. Então não foi o Nando que mudou de opinião. Ele manteve a mesma opinião. Eu não tô nem falando que eu concordo, tá? Mas os outros caras que foram mudando e ele foi saindo. Igual o Ciro, ele é um desenvolvimentista e não é que ele foi mudando de opinião. Os partidos meio que vão lá se vinculando ao centrão e aos esquemas e tal, e ele acaba saindo de partido. E claro, o temperamento dele de brigar, até com o irmão dele, enfim, dá uma piorada nisso, tá? Então o Ciro tem alguma culpa no cartório, beleza, mas é menos do que as pessoas imaginam com relação ao temperamento dele. Essa é a minha opinião, tá? Inclusive, talvez agora ele volte para o partido do PSDB. O PSDB ia se fundir com o Podemos, mas eles parece que desistiram dessa fusão. E o Ciro, que é muito amigo do Tasso Gereissati, ele fala até que o Tasso, que era para ser o candidato em 94, e o Fernando Henrique tomou a frente dele, que eles estavam tudo lá, né, nessa época do Real. E aí, junto com o Tasso, talvez ele entre no PSDB agora, tá? E ele pode concorrer ou ao governo do Ceará ou à presidência da República. Ele fala que não quer concorrer, mas palavra de político, tu tá ligado, né? Pra presidência, se ele for usar a mesma cartilha do Cirão de sempre, eu acho que ele não vai ganhar, a não ser que ele faça o que eu falar agora, poderia mudar. Mas pra governador, talvez, eu acho que ele teria boas chances de ganhar. Se ele disputasse lá contra o PT, que é o governador Elmano, eles estão meio rachados lá e tal, o Ciro tá pé da vida com o PT e quer destruir o PT lá. E Daniel, voltando para presidente, o que você acha que ele deveria ter feito? Primeiro assim, quem sou eu para falar que o cara de 67 anos faria, né? Mas estou dizendo o que eu faria se eu fosse ele. Primeiro, eu acho que o Ciro, não tem aquelas pautas que eu falei da direita e da esquerda? A comunicação chega errada. Por exemplo, quem é de esquerda acha que ele é de direita e quem é de direita acha que ele é de esquerda. Isso é um problema de comunicação. Tem uma forma de todo mundo achar que ele é de centro e ainda ter algum agrado por ele, eu vou te falar como. Por exemplo, ele tem que comunicar mais claro para a direita as pautas que ele tem em comum com a direita, como, por exemplo, a reforma da Previdência, de capitalização, e as outras que eu falei aqui. Então, por exemplo, o Ciro poderia se permitir ir em podcasts, ir em influenciadores financeiros dessa caixa da direita. E começa falando sobre coisas comuns. Cara, o Estado brasileiro gasta muito, olha aqui, ó, Previdência, não sei o quê, cara, a gente tem que fazer uma reforma de capitalização. Só na Venezuela que tem repartição. Aí o cara da direita já fica, pô, criticou Venezuela. Aí critica o Maduro. Aí o cara, pô, o Cirão, né? Falou da capitalização. Pô, ele falou que fez superávit primário a história dele inteira. Aí tu começa a fazer rapó com a galera da direita. Aí quando tu faz rapó, é mais fácil tu falar depois o seguinte. Tu fala, cara, mas eu acho que o Estado poderia ser usado nessa situação. Cara, eu acho que se uma alíquota pequena sobre ricos ou moderada sobre ricos poderia funcionar. Aí o cara da direita, tu já concordou com ele aqui, ó. Aí se tu vem com uma ideia um pouco diferente na caixa dele, ele tende a concordar contigo, por quê? Por um viés, que ele tá concordando contigo desde o início do podcast. E aí tu vem com uma ideia nova, ele fala, ele abre a mente pra pensar sobre isso, tá? Então isso é importante, mas calma que isso não é o principal eu vou falar no final do vídeo. E a mesma coisa ele poderia fazer com a galera da esquerda. E ainda nessa caixa da direita, o Ciro já, por exemplo, fala que o mercado é muito importante para uma sociedade. Tem muita gente que não sabe disso, que ele acha que ele é anti-mercado. Então ele vai lá, fala do mercado, fala da capitalização e etc, agrada a galera e depois vem com umas ideias novas de desenvolvimentismo. A galera estaria mais aberta a ouvir, ainda mais se ele trouxer o precedente internacional. Mas ele tem que se permitir ir nesses lugares. Mas calma que isso ainda não é o principal, hein? Vou te falar depois. Já em outro lugar, se ele vai na galera da esquerda, ele começa falando do que tem em comum. Cara, a autonomia do Banco Central é ruim. Cara, os Estados Unidos ficam se metendo aqui. Pau no Trump. Então ele cria o rapport ali com a galera da esquerda e de repente ele vai lá e fala, galera, mas eu acho, ó, tem sim um problema na Previdência e, pô, a gente poderia fazer uma reforma de capitalização e colocar junto um pilar social aqui pra ninguém morrer de fome e tal. Aí de repente o cara fala assim, interessante. Eu pensei que era muito de direita essa proposta, mas você falando assim até que faz sentido. Entende o que eu tô falando? Então ele teria que sair do nicho dele pra fazer isso. Então teria que se permitir falar na internet. Segundo, ele teria que ter uma equipe de comunicação muito boa que ficasse gerando cortes para ele disso e via algoritmo jogando dentro dessas caixas, dá para fazer isso. E por último e principal, deixei pro final do vídeo. Se tu chegou no final do vídeo, fala assim, ó, Daniel, cheguei no final do vídeo. Se bem que a galera nem comenta meu vídeo, né? Mas tu bota aqui, Daniel, cheguei no final do vídeo, parabéns e tal, vou me inscrever, tá? Deixa qualquer comentário que eu vou ficar feliz. Então o que ele poderia fazer? O Ciro, ele tem na cabeça dele o seguinte, as pessoas falam do temperamento dele. Ó, eu não vi nem o Fred Krepp, nem o Tamir e nem o William Jacob falando disso. Podem ter falado, mas eu não me lembro. Que é o seguinte, o Ciro tem na cabeça dele que a galera fala do temperamento. Então, às vezes, ele tenta ser more presidential.
O que é more presidential? Pô, vou falar manso, vou falar tranquilo. Aí ele vai no debate, que tá todo mundo vendo ele, o Brasil inteiro. Aí ele chega lá, Bolsonaro, fomos colegas, né, de congresso, trabalhamos juntos. Aí ele tenta, no debate, ser mais presidenciável, falar umas coisas mais fáceis, mais tranquilo, mais calmo. Acontece, Ciro, que é o seguinte, as pessoas que votam em você, Cirão, elas não votam por esse teu estilo more presidential. Elas votam, sabe por quê? Porque tu traz ideia de precedente internacional, você fala números rápidos e você raciocina muito rápido. Então, o que as pessoas têm que conhecer é o Cirão que fala rápido, que raciocina rápido e que traz esse precedente mundial. Esse Cirão dos números e tal. Isso que a galera gosta de você, pô. Que faz uma ironia, que tira uma piada. Então, o more presidential, você não precisa anular esse lado. Cara, fala rápido, traz número, etc. A galera vai entender. Eles entendem metade, beleza. Mas a outra metade, ele vai passar assim, pô, o Cirão é inteligente. Se eles não entenderem. Isso já vai mostrar que você é muito diferente dos demais. Então, quando você se expor ao público, não tenta ser o more presidential. O more presidential tem um lugar e eu vou já te falar onde é. O more presidential, ou mais light, tem que ser na vida de bastidores. Na vida partidária, ou lá com os irmãos e etc. Certa vez ele foi até ele tentou furar bolha, ele foi num podcast aí, tipo num pastor de internet e tal. Aí do nada ele ficou com raiva assim, sendo que o cara não era nem político, tava só entrevistando ele. Acho que é o canal do Iago, se eu não me engano. Ele ficou com raiva assim, e meio que o Iago não entendeu. E o Iago não é político, ele não rouba dinheiro de ninguém. E o Cirão ficou com raiva, não do Iago, mas assim, da situação. E ele não foi muito presidential lá, que é aquele mais de boa. Então, nisso de bastidores, etc., e no jogo político, do partido, de falar com o centro, de falar com os lados, ele poderia ser more presidential, mais light nisso, para ter um acesso melhor e para permitir que as pessoas ouçam ele. Mas na hora que a galera abrir o ouvido para ouvir ele, seja no debate ou seja nos bastidores, aí ele tem que ser o Cirão dos números, do precedente internacional, de falar rápido e de fazer aquelas piadinhas legais. Então eu acho que ele não soube calibrar o Cirão interno dentro dele para fazer essa jogada. E essa é a minha humilde opinião. Eu sei que tem seguidores do Ciro aqui, ou não seguidores, eu não ofendi o Ciro de maneira nenhuma. Inclusive eu gosto de muitas das ideias que ele tem, como eu repeti aqui. E para lembrar mais uma vez, é só um vídeo de opinião, tudo bem? Mas e você, me diga, qual deverá ser o futuro de Ciro Ferreira Gomes? Candidato a governador pelo Ceará? Candidato a presidente? Ou ele vai aposentar de vez? E uma outra coisa, se ele não for candidato a presidente, quem ele vai apoiar? Caiado? Tarcísio? Lula? Bolsonaro? Eduardo? É uma boa pergunta, inclusive eu já fiz vídeo sobre isso. E de toda maneira, muito obrigado por assistir esse vídeo. Beijão, até o próximo vídeo de Investland.